Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo tutorial de macramê aqui do canal. Meu nome é Rafaela Duarte e eu sou dona das mãos que te ensinam a fazer arte por aqui. Mas antes de começar por aqui, clica no link da descrição ou aqui no card para assistir a primeira parte desse projeto, onde eu mostro como calcular os fios e preparar todo o material necessário para produzir essa peça. Mas antes da gente começar, não esqueça de se inscrever aqui no canal clicando no botãozinho vermelho. Se você ainda não é um inscrito, deixe seu like, seu comentário e me diz aqui o que você achou sobre o projeto. Isso ajuda demais no alcance do meu trabalho, então não esqueça de se inscrever aqui no canal, tá bem? E não esqueça de me marcar também no Instagram quando você postar o seu projeto. Eu adoro ver o trabalho de vocês e gostaria muito que vocês me marcassem para eu poder admirar todos os trabalhos maravilhosos que vocês fazem. Bom, então vamos começar? Eu espero que você goste e faça arte junto comigo. Dando sequência à primeira parte do vídeo do tutorial do top diamante, agora nós começaremos a criar a peça, seguindo as indicações do primeiro vídeo. Todo o processo de produção desse top começa pelas alças. Então nós vamos começar a produzir a primeira sequência de nós quadrados com 40 centímetros de comprimento referente à medida já tirada anteriormente, quando fizemos os cálculos. Começaremos posicionando os 8 fios necessários para a produção da alça e das sequências de nós quadrados em paralelo. Comece posicionando 2 fios de 2 metros, deixando 30 centímetros a partir de uma das pontas como margem inicial, como indicado no vídeo. Essas pontas serão utilizadas para criar a sequência de festonês prendendo a alça na parte de trás do top. Prenda o fio sobre a mesa de trabalho a partir dos 30 centímetros marcados anteriormente. Agora adicione os 4 fios de 130 centímetros que servirão apenas de base para tecer a sequência de nós quadrados por dentro de toda a trama, em paralelo como indicado, deixando também os 30 centímetros iniciais de margem. Prenda os fios menores paralelo aos fios maiores, 2 de cada um dos lados. E por último, acrescente os 2 fios de 4,30 metros, deixando também a margem de 30 centímetros inicial e posicione paralelo um de cada um dos lados aos fios já posicionados anteriormente. Estes fios maiores serão os utilizados para tecer a trama inicial de nós quadrados, que formará a alça. Utilizando as duas pontas de 4,30 metros, comece a tecer por cima dos outros 6 fios, sendo os 4 fios de 130 centímetros e os 2 fios de 2 metros. Teça a sequência de nós quadrados, utilizando os fios das extremidades com maior comprimento, tecendo a sequência por cima dos outros 6 fios a partir da marcação dos alfinetes. Lembrando que esse fio utilizado no projeto é um fio bastante escorregadio e por isso eu precisei ajustar um pouco mais os nós durante o processo, no início. Lembrando que todas as informações sobre o projeto com relação a materiais e medidas estão disponíveis na primeira parte do tutorial em um outro vídeo. O link está disponível na descrição. Continue tecendo a sequência de nós quadrados até completar os 45 centímetros iniciais de comprimento da alça. Com a primeira parte da sequência de nós quadrados finalizada, já temos o comprimento da alça completo.
Agora, divida as 8 pontas restantes em 2 partes. Em cada parte deve haver uma ponta do fio de 4,30 metros, 2 pontas de um fio de 130 centímetros e uma ponta do fio de 2 metros. As 2 pontas menores de 130 centímetros devem ser posicionadas no centro da trama, entre uma ponta de 2 metros e uma ponta de 4,30 metros. Agora, crie a sequência de nós quadrados utilizando essas 4 pontas de um dos lados, usando as pontas maiores para tecer a sequência de nós por cima das 2 pontas menores, como indicado no vídeo. Siga tecendo a nova sequência de nós quadrados até chegar na medida indicada da lateral do bojo. Neste projeto, a medida de referência é de 15 centímetros, mas você deve criar uma trama com alguns centímetros a mais como margem de trabalho durante o processo de montagem. Neste projeto, eu teci 18 centímetros de trama em cada uma das 2 partes. Agora repita o processo exatamente igual para criar a segunda parte da trama, utilizando os outros 4 fios, deixando os 2 fios menores no centro da sequência. Finalizadas as 2 sequências de nós quadrados, com 18 centímetros de comprimento de cada um dos lados, já temos a base para começar a produzir a trama central do top. E a partir dessa etapa, precisaremos do top com o bojo ou apenas do bojo como base para produzir a peça. Utilizaremos um sutiã com bojo ou apenas o bojo triangular como base para produzir toda a peça. E para isso, precisaremos colocar um enchimento dentro dele e posicionar sobre a mesa para que ele fique firme e sustente todo o processo. Eu utilizei retalhos de fios de outros projetos que eu tinha aqui para poder encher esse bojo, esse espaço e dar sustentação à peça que utilizaremos como molde, substituindo o uso do manequim. Você precisará de apenas um dos lados do bojo ou do sutiã para começar esse processo. Coloque o enchimento e prenda a peça sobre a mesa de trabalho da melhor maneira possível. Prenda a primeira etapa da trama produzida sobre o top, posicionando o início das 2 sequências menores a partir do início do bojo. Agora começaremos a incluir os fios de 190 centímetros, que serão utilizados para criar a sequência de nós quadrados intercalados, que formará a trama central do top. Com a ajuda de uma agulha, passe o primeiro fio entre o primeiro elo formado entre os 2 primeiros nós quadrados da sequência, como indicado no vídeo. Junte as 2 pontas do fio e posicione de forma centralizada sobre a trama.
Repita o processo do outro lado na segunda trama, incluindo mais um fio de 190 cm, passado pelo elo formado entre os dois primeiros nós. Dependendo da espessura do fio utilizado, você deve posicionar esses fios mais para cima ou para baixo da trama para criar o primeiro nó quadrado que formará a trama central da peça. Utilizando as 4 pontas dos 2 fios incluídos, teça um nó quadrado, usando as pontas inferiores para tecer o nó. Na sequência, acrescente mais um fio de 190 cm à trama de um dos lados, de forma que ele fique com espaço suficiente e na altura da próxima fileira de nós quadrados que será formada. Repita o processo do outro lado, incluindo mais um fio de 190 cm da mesma maneira. Você pode tentar manter a mesma sequência de posicionamento dos fios de um lado e do outro, contando a quantidade de elos onde eles são posicionados. Como disse anteriormente, a posição de cada um desses fios deve ser adaptada de acordo com o seu projeto. Vá posicionando os fios na altura em que acha que eles ficarão melhor posicionados para criar uma sequência de nós quadrados intercalados bem fechada, mas lembrando sempre de tentar seguir o formato abaulado do bojo. Com os 2 fios acrescentados, crie uma fileira de 2 nós quadrados intercalados ao primeiro nó criado, utilizando 2 pontas do nó anterior com as 2 pontas acrescentadas na trama para criar cada um dos nós. Na sequência, crie um nó intercalado aos 2 nós criados anteriormente. Acrescente mais 2 fios de 190 cm, um de cada lado da trama, para dar sequência à produção dos nós quadrados, posicionando de forma que eles fiquem paralelos ao último nó criado. Você deve ir adicionando novos fios, um em cada um dos lados, para ir criando a abertura da trama, similar ao formato triangular do bojo. Com essas 2 novas pontas acrescentadas, você formará mais uma fileira, completando a sequência. E depois é só seguir adicionando mais fios e criando novas fileiras de sequência de nós quadrados intercalados, até criar toda a abertura necessária do formato do bojo.
Até esta etapa eu já havia acrescentado 5 fios em cada um dos lados. Senti necessidade de acrescentar mais um fio, pois a abertura da trama ainda não era suficiente para cobrir todo o bojo que eu utilizava de modelo que estava por baixo. Então eu acrescentei mais um fio de cada um dos lados, para dar sequência e formar mais uma fileira e abrir ainda mais o formato da minha peça. Tenha atenção às formas de cada um dos bojos. Geralmente, as partes internas do bojo, elas são mais curvadas do que as partes externas. Então, você precisará posicionar os fios de uma maneira em que essa curvatura seja criada durante a formação da trama, para que a peça se adapte melhor ao corpo e tenha um melhor caimento quando for vestida. Quando perceber que a quantidade de fios acrescentados já é suficiente para criar a abertura necessária, comece a tecer a sequência da trama, passando os fios dos nós das extremidades junto à sequência de nós quadrados, por entre os elos, para ir criando as novas sequências e fileiras de nós, como indicado no vídeo. É só prender o fio à sequência de nós quadrados e depois utilizá-lo para tecer a sequência de nós quadrados intercalados. Na parte interna do top, eu senti a necessidade de incluir mais um fio de acréscimo para marcar ainda mais a curvatura do bojo. E esses acréscimos eles devem ser adaptados, como disse anteriormente, de acordo com o seu projeto, com o formato do seu bojo que você está utilizando de molde e também com o tamanho da sua peça. Caso você esteja fazendo uma peça em tamanho maior do que a minha, que é tamanho P, provavelmente você precisará acrescentar ainda mais fios para criar a abertura necessária e formar a peça no tamanho desejado. Com a adição desse novo fio, a parte interna no meu bojo ficou com 7 fios e a parte externa com 6 fios. Com esse acréscimo a mais apenas de um lado, você verá que as fileiras já não serão completas a partir deste momento. Basta você seguir criando novos nós
intercalados, sempre utilizando 2 pontas de cada nó para criar um novo nó. Agora é só seguir passando os fios das extremidades da sequência de nós quadrados intercalados por dentro da sequência de nós quadrados da extremidade de base, sempre que for criar uma nova fileira, preenchendo o centro da trama do top. Mais uma vez, eu afirmo que a posição e a forma como esses fios serão posicionados vai variar de acordo com o formato em que o seu projeto está tomando. Se for preciso, passe o fio por entre 2 elos, não apenas um, para fixá-lo na altura que deseja que a trama seja tecida. Siga tecendo a trama central do top até completar a medida desejada, até cobrir quase todo o comprimento do bojo, parando a produção na penúltima fileira antes de completar o comprimento desejado. Se no seu projeto, assim como no meu, você tiver uma diferença de quantidade de fios de um lado para o outro,
Aqui neste caso eu tenho na parte interna 7 fios e na parte externa 6 fios. Teça a última fileira de nós quadrados, começando pelo lado em que há menos fios, ou seja, no meu projeto eu comecei da extremidade do lado esquerdo, a sequência de nós quadrados. E ao chegar à outra extremidade, onde há mais fios, você deve retirar 2 pontas e criar o último nó, excluindo essas 2 pontas, para finalizar a sequência e criar o último nó da fileira. Possivelmente você terá que passar o último fio da extremidade ainda pela trama para fixar e criar o último nó, utilizando apenas 4 pontas das 6 restantes. Se no seu projeto você adicionar a mesma quantidade de fios tanto de um lado como do outro no início, provavelmente essa etapa não será necessária, pois a sua trama estará uniforme e não sobrará fios e todas as fileiras serão completas. No meu projeto, esta exclusão vai ser necessária, pois a quantidade de fios total no fim do projeto não era múltipla de 4, e por isso eu não conseguiria criar mais um nó quadrado com esses fios restantes. Com a trama de nós quadrados finalizada na altura total do bojo, retire a peça do molde, faça os ajustes necessários das tramas laterais, caso elas tenham ficado um pouco maior do que necessário, e faça o acabamento das 2 pontas que foram excluídas na última fileira, caso essa ação se aplique ao seu projeto, fazendo um nó simples e passando as pontas por dentro dos nós, para fazer o acabamento. Corte as sobras e caso você esteja utilizando o fio náutico, que pode ser feito o acabamento com fogo, derreta as pontas e faça esse acabamento. Ou aplique cola caso você esteja utilizando um outro tipo de material. Ajuste as tramas laterais para que fiquem todas na mesma altura da última fileira de nós. Temos a primeira parte do bojo, a primeira parte do top pronta. Agora, a minha indicação é que você marque com um alfinete todos os nós onde foram acrescentados os novos fios, pois você precisará criar a segunda parte exatamente igual, só que espelhada, sendo feita no sentido contrário, utilizando o outro lado do seu sutiã, do seu molde, para produzir a peça. Mas você deve seguir exatamente a mesma posição onde os fios foram posicionados na primeira parte do projeto, para que as 2 partes fiquem exatamente iguais. Crie a segunda parte com a quantidade de fios exatamente igual, seguindo as mesmas medidas da primeira etapa, só que de maneira espelhada, deixando a quantidade de fios menor para fora e a quantidade maior de fios para dentro, criando o formato curvo do busto exatamente igual e com a mesma quantidade de fileiras. Com as 2 partes prontas, iremos uni-las e criar a parte de baixo do top da sequência de festonês. Corte um fio 4 vezes maior do que a medida da sua circunferência total abaixo do busto. A medida que nós usamos de referência nesse projeto é de 70 centímetros. Então eu utilizei um fio de 2,80 m, medi os primeiros 70 centímetros iniciais a partir de uma das pontas. A partir dessa medida eu dividi ao meio e posicionei essa metade dos 70 centímetros no centro entre as 2 partes do bojo do top.
Este será o fio utilizado como base para tecer as 4 sequências de festonê. Prenda esse centro da medida com um alfinete, que servirá de referência para posicionar os próximos 2 fios centrais da parte da frente do top. Agora começaremos a incluir os fios de 60 centímetros, que serão utilizados para tecer a sequência de nós festonê. Dobre o fio ao meio e prenda sobre o fio de base com uma laçada inicial, como indicado no vídeo. Ajuste a laçada inicial e crie mais 2 laçadas, uma com cada uma das pontas, como indicado. Passe a ponta por cima do fio de base e volte com ela por baixo, passando por dentro do elo formado e ajuste. Repita o processo com a outra ponta para o outro lado, resultando em 2 laçadas que formarão uma espécie de 2 nós festonês. Posicione os nós próximo ao centro da medida e acrescente o próximo fio do outro lado, de forma centralizada, repetindo o processo. Para este tamanho, os 2 nós foram suficientes para preencher o centro da peça na união dos 2 bujos. Se você estiver produzindo um tamanho maior e achar necessário que essa distância seja maior, acrescente mais fios. Posicione o final da trama do top próximo às laçadas e comece a tecer a sequência de nós festonês com as pontas da trama, fixando as partes do top ao fio de base da laçada de festonês. Comece a tecer a sequência do centro para as extremidades de cada uma das partes do top. Se a sua sequência de festonês estiver muito grande e os nós estiverem ocupando muito espaço, você pode pular alguns fios durante a sequência de alguns nós quadrados e depois fazer o acabamento desses fios no final, para que a sequência de festonês não fique muito aberta, além da largura da trama do top. Neste projeto eu optei por pular 2 fios de 2 nós diferentes, mas poderia ter tirado mais alguns para que a trama ficasse ainda mais ajustada.
Primeira parte finalizada, agora é só repetir do outro lado, fixando as outras pontas, mas lembrando de tirar também os fios que foram pulados na primeira etapa, de preferência na mesma posição, nos mesmos nós. Com a primeira etapa do top já montado, agora nós vamos prender as alças, antes de completar a quantidade de fios necessários para fazer toda a circunferência do top. Posicione as pontas da alça próximo ao fio de base dos festonês, verificando se ela não está torcida. Tenha atenção a isso para que no final a sua alça não fique torcida, pois agora nós utilizaremos essas pontas que foram deixadas no início do projeto para tecer a sequência de festonês e prender a alça na parte das costas do top. Como a quantidade de fios é grande e a sequência de festonês vai fazer com que eles se abram, é bom que você deixe uma margem a partir do último nó da sequência de nós quadrados da alça para conseguir criar uma sequência de festonês reta, sem que ela fique repuxada. Tente distribuir a distância entre os fios por igual durante o processo de montagem dos festonês. Continue tecendo a sequência de festonês até prender todas as pontas da alça. Agora começaremos a incluir os outros fios que serão necessários para completar a medida da circunferência desejada. Neste projeto, eu optei por criar a circunferência do projeto total com 65 centímetros, 5 centímetros a menos do que a medida total, pois eu preciso de um espaço para criar a amarração final do top. Então, por isso, eu decidi diminuir 5 centímetros para ter esse espaço. Então, eu medi a largura que eu já tinha do meu top, fui acrescentando novos fios, acrescentei 4 fios entre o bojo e a alça, os 4 fios de 60 centímetros, que foram dobrados a meio e fixados exatamente como eu fiz nos fios centrais entre os bojos.
e depois um fio além da alça de cada um dos lados e vi se a medida estava dentro do que eu precisava. Caso, dependendo do tamanho que você esteja fazendo, você pode acrescentar mais ou menos fios. A quantidade vai variar de acordo com o seu projeto. Faça a adaptação de acordo com a medida que você deseja, dividindo sempre a quantidade por igual de um lado e do outro. Neste projeto, a partir dos bojos, a minha trama mediu 15 centímetros de cada um dos lados. Que junto com a parte da trama da frente somaram 65 centímetros no total. Agora, a partir do lado em que a ponta do fio de base dos festonês estiver maior, você vai puxá-la no sentido contrário para utilizá-la como base para tecer a segunda sequência de festonês, seguindo as indicações do vídeo, deixando apenas um pequeno espaço no início da dobra, que depois no final será utilizado como passante para o fio do fecho. A partir daí, é só tecer a segunda sequência de nós festonês de uma extremidade até a outra. Complete a segunda fileira e repita o processo puxando o fio de base novamente para o sentido oposto e utilizando para tecer as próximas fileiras. Faça a quantidade de fileiras desejadas. Neste projeto a ideia é criar 4 sequências de nós festonês e continue usando o fio de base até completar todas as voltas. Finalizada a última sequência de festonês, agora é partir para todos os acabamentos finais. Faça o acabamento dos fios que foram pulados durante o processo da primeira fileira de festonês, da trama de nós quadrados, passando os fios para a parte do avesso da peça e passando as pontas por dentro dos nós.
Faça o mesmo com todas as pontas que sobraram na sequência de festonês, passando cada uma delas por dentro da sequência de nós pelo avesso, prendendo pelos nós e depois fazendo o acabamento com o fogo, derretendo as pontas e prendendo a trama. Caso você esteja utilizando um outro tipo de material, você pode fazer o mesmo processo, passando as pontas por dentro dos nós e depois finalizando com cola. Ou se desejar um acabamento ainda mais elaborado, você pode costurar cada uma das pontas com agulha e linha. Faça também o acabamento das pontas do fio de base utilizado para tecer a sequência de festonês, passando as pontas por dentro da trama, criando 2 pequenos elos nas extremidades para que eles sejam utilizados como passante dos fios que farão a amarração final. Essas 2 pontas precisam ficar bem fixadas, pois elas sustentarão a amarração e não podem se soltar. E este é o resultado da peça finalizada. Agora é só incluir um fio para fazer a amarração das costas e o fecho da peça. Neste projeto eu utilizei um fio com 1 metro de comprimento para fazer a amarração. Optei por fazer o fecho dessa forma, pois ele é ajustável e fica mais fácil de adaptar às suas medidas. E finalizamos a produção do top diamante. E não esqueça de assistir o vídeo completo da primeira parte, onde eu explico todos os passos para fazer todos os cálculos,
para você criar o seu próprio top diamante nas medidas perfeitas. Espero que tenha gostado desse projeto, obrigada e até o próximo vídeo.